pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui de história do professor Thomas, do Carecas de Saber. Antes de mais nada, eu queria agradecer vocês pelos comentários positivos, pelos elogios, pelos likes no vídeo. Espero que vocês continuem gostando e acompanhando, beleza? Hoje a nossa aula ela vai falar da independência dos Estados Unidos. E a independência dos Estados Unidos ela entra dentro de um contexto de transformações nas Américas, nas colônias e na Europa. Os Estados Unidos, a independência dos Estados Unidos, mais o Iluminismo, mais a Revolução Francesa, mais a Revolução Industrial, vão dar fim ao chamado antigo regime. A crise do antigo regime, a crise, a decadência desse modelo político, social e econômico da Idade Moderna e a ascensão de um novo modelo, dessa vez liderado pela burguesia. Vocês já viram um vídeo de Revolução Francesa com a professora Giovana. Hoje a gente vai ver a independência dos Estados Unidos e depois Revolução Industrial, beleza? Como eu tinha comentado, a independência dos Estados Unidos está dentro desse período conhecido como Era das Revoluções, uma denominação dada pelo Eric Hobsbawm, um historiador aí muito conhecido, e ele vai sofrer uma forte influência do Iluminismo, beleza? Mas antes da gente falar propriamente da independência, vamos entender o que era esse Estados Unidos colonial primeiro? Vamos lá, de contexto. A gente está falando das 13 colônias britânicas. 13 colônias na América do Norte. A Inglaterra tinha outros territórios, inclusive algumas ilhas das Antilhas. Beleza? A gente está falando de uma colonização tardia. Não vamos esquecer que a Inglaterra demora, assim como a França, demora para fazer essa colonização por conta da Guerra dos 100 Anos. Que vai efetivamente começar no século XVIII. Você vai ter algumas tentativas no finalzinho do século XV, no começo do XVI. Você vai tentar colocar algumas colônias na América, mas que elas vão ser expulsas pela ação dos indígenas que vão expulsar esses colonos. Só no século XVIII a gente fala propriamente da ocupação dessas colônias na América do Norte, tá? E ser o século XVIII não é à toa. A gente está falando de uma Inglaterra que está numa ampla ascensão econômica e militar. Por quê? Porque a Inglaterra venceu a maior potência colonial da época, que era a Espanha. A expansão inglesa estava indo de encontro com a vontade dos espanhóis. Eles começam uma guerra e a Espanha, que tinha a maior frota naval do mundo, que era a Invencível Armada, vai partir para atacar a Inglaterra. A Invencível Armada vai ser pega numa tempestade, muitos navios vão ser destruídos e o resto a Inglaterra consegue derrotar. Derrotando a Espanha, ela tem espaço suficiente para começar uma enorme expansão comercial e naval, certo? A gente já falou um pouquinho disso quando falou de Revolução Puritana e Gloriosa, lembra? O Oliver Cromwell, os atos de navegação, né? Maravilha. A gente também vai perceber que essa colonização vai ser facilitada pelos cercamentos. Os cercamentos são um conjunto de acontecimentos, da Inglaterra, que a gente vai fazer muito mais referência a eles quando falar de Revolução Industrial. Mas resumindo, você tinha algumas terras que eram coletivas na Inglaterra, que era usado por camponeses. A nobreza se apropria dessas terras, cerca essas terras e passa a produzir ovelha. Ovelha? Por que ovelha? Porque a ovelha tira a lã, e a lã é usada na produção de tecidos das manufaturas inglesas. E aí quando eu falar de Revolução Industrial, isso vai ficar um pouco mais claro, beleza? Colonizando, chegando lá, começando essa ocupação, a gente vai ter dois principais modelos de ocupação, que a gente trata de forma mais generalizada. As ocupações do Sul e as ocupações do Norte. Você divide as 13 colônias em dois grandes grupos, Você pode encontrar aí uma outra forma de divisão, que é considerando as colônias centrais, mas de forma geral a gente consegue entender essa colonização dessa forma, tá certo? O que é determinante desses dois tipos de colonização? O clima. Só o clima? Por que o clima? Não vamos esquecer que a gente está falando de colonização num período aí de mercantilismo e que as produções dessas colônias tinham que, de alguma forma, enriquecer a metrópole. O sul dos Estados Unidos tem um clima tropical. Ou
pelo menos, que permite a produção de gêneros agrícolas tropicais. Então, você vai ter, no sul dos Estados Unidos, nas colônias do sul, uma ocupação de exploração. Uma ocupação onde você vai usar o sistema de plantation, que você viu nas aulas de Brasil. Esse modelo, né, de plantation vai exigir um rígido controle colonial. Ou seja, as colônias do sul são submetidas ao pacto colonial de uma forma tão forte como, por exemplo, a colônia portuguesa, né, o Brasil. Já no norte, a gente está falando de um clima temperado. E um clima temperado é um clima muito próximo do que tem da Europa. Então lá não vai se conseguir produzir nada que seja muito lucrativo, que seja muito vantajoso. Por isso, a metrópole abandona um pouquinho as colônias do norte. E quem vai para lá, né? Quem vai ocupar essas colônias do norte longe dessa dominação metropolitana? Os puritanos. A gente estava falando, lembra lá da Revolução Puritana Gloriosa? A família Stuart começou a promover uma perseguição ferrenha aos puritanos na Inglaterra. Quem são os puritanos? Os puritanos são os calvinistas ingleses. Chama puritano porque eles achavam que a religião da Inglaterra não era um protestantismo, não era um calvinismo puro, e eles tinham que mudar, né? Enfim, esses caras, eles vão para as colônias do norte e vão promover um tipo de ocupação que a gente chama de povoamento. Uma coisa fica muito clara para vocês. Não existem dois projetos de colonização que falem projeto de povoamento, projeto de exploração. A colonização, ela pressupõe a exploração. Tá? O que vai acontecer é que por conta da condição das colônias do norte e do abandono que a metrópole vai ter com essa região, eles vão conseguir desenvolver uma política muito própria, uma certa autonomia política e desenvolvimento interno, voltado para o mercado interno. Por isso que a gente chama essa colonização de povoamento, mas não era um projeto, tá? Precisa ficar muito claro para vocês. Essa ocupação de homens livres, e aí a gente vai ter, por exemplo, o Pacto do Mayflower, que foi o navio que esses puritanos vieram, os primeiros puritanos, e eles se comprometeram a organizar a colônia e governar em favor da maioria, né? Uma ideia bem burguesa. Esses calvinistas, eles tinham aquela mentalidade, lembra lá do vocare, da vocação, de você enriquecer, isso é a prova de que você foi escolhido por Deus para ir para o céu. E aí você enriquece e você vai batalhar para isso, né? Você vai trabalhar, você vai conseguir, você vai enriquecer e é a prova de que você vai para o céu. É essa mentalidade que vai para as colônias do norte. Não é à toa que a gente começa com uma economia de subsistência lá, uma produção agrícola simples para as pessoas sobreviverem, mas que depois começa a se desenvolver. Você tem uma indústria de pesca, né? De exportar peixes e depois o desenvolvimento de uma indústria naval. Isso, somado ao fraco controle colonial, vai permitir surgir nas colônias do norte um tipo de economia que a gente chama de comércio triangular. E é por conta desse comércio triangular que a metrópole vai começar a intervir nas colônias do norte. E essas primeiras tensões coloniais entre colônias do norte e metrópole vão fazer os Estados Unidos fazerem sua independência. Beleza? O desenvolvimento das colônias do norte vai permitir aquele comércio triangular que eu tinha comentado, né? Se liga como ele funcionava. Você tinha aqui as colônias do norte, que vinham até as Antilhas para pegar melaço. Aquele produto da cana, né? Esse melaço que vai virar aqui rum. Vai ser transformado em rum. Esse rum é levado para a África, para ser trocado por escravos. Ou seja, com a venda desse rum, eles trocam para os escravos. Esses escravos, eles vendem nas Antilhas. Com a grana desses escravos, uma parte deles compram mais melaço, para fazer mais rum, para comprar mais escravo, para vender na Antilha. Para comprar mais melaço, para fazer mais rum, para comprar escravo, para vender na Antilha. Esse comércio triangular
se torna muito lucrativo para as colônias do norte. E sabe quem vai começar a ficar de olho nesse comércio? A Inglaterra. A Inglaterra vai perceber o enriquecimento das colônias do norte e vai falar: eu tô afim disso aí. Eu quero dar um jeito de lucrar com isso aqui também. Como assim eu não tô lucrando com nada nisso? E por que a Inglaterra vai querer fazer isso? O norte, lembra que eu falei que vai ser essa colonização de povoamento, um pouco mais autônoma, sem muita influência da metrópole? Ele vai desenvolver um mercado interno muito forte, inclusive a produção de manufaturas. Isso vai ser um pouquinho um incômodo para a Inglaterra, né? Por quê? Porque ela fez a sua revolução industrial. Quando você faz a sua revolução industrial, o que você precisa fazer é garantir mercado consumidor. Como assim a sua colônia não é seu mercado consumidor? Segundo, a Inglaterra quer recuperar suas finanças. Toda a grana que ela gastou num evento conhecido como Guerra dos 7 Anos. A Guerra dos 7 Anos foi um conflito entre Inglaterra mais colonos contra a França. A França que tinha territórios coloniais mais ao norte, onde é hoje o Canadá. Isso aqui é um Canadá, gente. Ok. E aí, as colônias britânicas estavam tentando dominar principalmente territórios aqui, ó, depois dos montes Apalaches, que limitavam as colônias britânicas. Esses territórios vão ser conquistados. Só que a Inglaterra vai, por exemplo, proibir os colonos de avançarem, de se expandirem para esse território. Esse território vai ficar no controle dela, principalmente pelo monopólio da produção não, né, mas da caça de peles que esse território tinha. Isso já vai deixar os colonos bem incomodados, né? Porque efetivamente quem lutou na guerra, quem morreu, quem se ferrou nessa guerra, foram eles. E para compensar os gastos dessa guerra, a Inglaterra vai começar uma série de tributações nas colônias americanas e vai transferir esse prejuízo, né, esse gasto para os colonos. Esse aumento do controle metropolitano, ele vai se dar através principalmente de algumas leis. A gente vai ter a lei do selo, que vai fazer com que toda a publicação, seja oficial, seja carta, seja livro, seja jornal, tenha que receber um selo inglês e por isso vai receber uma tributação. E vai ter uma lei, que a gente vai falar daqui a pouquinho, que é a lei do açúcar. E a lei do açúcar vai ser a pedra no sapato das colônias do norte. Tudo bem? Então se liga, você tem uma colônia autônoma, razoavelmente autônoma pelo menos, né? Que está enriquecendo muito, uma metrópole que está precisando de grana, está precisando de mercado consumidor. E você está vendo que os interesses não estão mais convergindo, eles estão se separando. E isso é o que vai acontecer na maioria dos processos de independência das Américas. Quando você não tem mais uma elite colonial interessada nesse pacto colonial, nessa dominação, quando você não tem uma parte política da colônia que aceita e que vê vantagem na dominação da metrópole, você vai entrar em conflito. E quando você entra em conflito, você faz as independências. Algumas violentas, conflituosas, outras menos, como o caso do Brasil. Mas isso é assunto para um outro vídeo, beleza? Como a gente estava falando, pessoal, aquele comércio triangular muito lucrativo vai fazer com que a metrópole busque um fortalecimento do pacto colonial, né? Aquela obrigação que a colônia tinha de pagar tributos, de obedecer à metrópole, de comercializar só com ela. Então a gente vai ter o seguinte: 1764, Lei do Açúcar, que fazia com qualquer açúcar, né, ou derivado de açúcar comprado de um lugar que não fosse as Antilhas Inglesas, recebesse uma taxação muito alta. Isso é um problema direto para o comércio triangular, né, já que eles não compravam das Antilhas Inglesas, compravam inclusive da ilha onde hoje é Cuba. Em 1765, eu já tinha comentado, a Lei do Selo. Vai obrigar que qualquer publicação na colônia tenha que ter um selo inglês e por isso paga imposto. 1773, perceba que é um na sequência do outro. A gente vai ter a Lei do Chá, que cedia o monopólio da venda de chá na colônia por uma companhia de comércio inglesa. A Lei do Chá vai ser muito mal recebida,
Inclusive, você vai ter uma manifestação em Boston. A festa do chá de Boston, onde os colonos vão se disfarçar de índios, vão se fantasiar de índios, vão invadir os navios e vão jogar todo o carregamento de chá no mar. Isso vai trazer uma reação da metrópole através das chamadas leis intoleráveis. São um conjunto de leis que vão limitar o poder político, principalmente, de Boston e da colônia onde Boston está. Então o porto de Boston vai ficar fechado, Boston não vai fazer mais comércio enquanto o prejuízo do chá não for pago pelos colonos. Você vai ter a ocupação militar de Boston, você vai ter a limitação política de Boston, e tudo isso, todos esses conjuntos dessas definições, essas leis, né, intoleráveis, vão contra o iluminismo. Já em ampla divulgação, né, de novo, para as elites, mas enfim, o iluminismo, ele já está ali na colônia e as pessoas já estão incomodadas com essas ordens metropolitanas. Por isso que eles vão chamar de leis intoleráveis. Como assim? Um lugar onde você tem uma constituição, onde você tem o poder do rei limitado, vai obrigar a gente a seguir esse tipo de lei. Em 1774, a gente vai ter o primeiro congresso da Filadélfia. No primeiro congresso da Filadélfia, os colonos vão falar, se até 1775 eles não tirarem essas leis intoleráveis, a gente vê o que faz, mas por enquanto a gente não comercializa com a Inglaterra. A Inglaterra não vai tirar as leis intoleráveis. No segundo congresso da Filadélfia, os colonos vão falar, acabou a época de conversar, agora é a época de pegar em armas, a gente tem que se livrar da Inglaterra. Em 4 de julho de 1776, vai ser escrita e publicada a Declaração de Independência dos Estados Unidos. Comemorado até hoje, né? Fogos e não sei mais o que, aquela felicidade toda, né? Muita cor, muita comida. Só que essa declaração de independência é uma declaração unilateral. É a colônia falando, agora nós é independente, sai fora. Já que é unilateral, essa independência ela precisa ser conquistada. E ela vai ser conquistada através da guerra. Ponto importante, quem que vai apoiar os Estados Unidos nessa guerra? Sozinhos, eles não vão dar conta de vencer a Inglaterra. Eles vão contar com o apoio francês e com o apoio espanhol. O francês, porque a França quer recuperar aqueles territórios coloniais que perdeu para a Inglaterra na Guerra dos 7 Anos. E a Espanha, porque era aliada da França, uma questão de casamento, e aí a França trouxe a Espanha junto. Vocês já viram que isso aqui é muito importante para a Revolução Francesa, né? A França vai gastar uma grana violenta com a independência dos Estados Unidos. O general máximo das tropas estadunidenses, das tropas coloniais, vai ser o George Washington, que vocês já ouviram falar. E essas tropas coloniais, elas vão de derrota em derrota. E elas estão perdendo direto. Até a Batalha de Saratoga, em 1777, onde o George Washington vai derrotar os britânicos. Isso vai dar um novo ânimo, vai chegar tropas francesas e espanholas, e a gente vai começar uma contraofensiva colonial. Em 1778, vai ser tomada a cidade de Yorktown, o último general britânico vai ser derrotado. Em 1783, a Inglaterra vai assinar o Tratado de Paris, onde vai aceitar a independência dos Estados Unidos, onde vai entregar territórios franceses, onde vai entregar territórios para a França e para a Espanha. Em 1787, a gente vai ter a Constituição Americana, que vocês já viram aquele filme do Will Smith, Em Busca da Felicidade? É uma Constituição de caráter extremamente iluminista. Vai falar, né, que todo homem tem o direito à vida, à propriedade, à busca da felicidade. Pô, isso aqui é o quê? É burguês. Isso aqui é papo de burguesia. E os Estados Unidos vai aderir um modelo presidencialista federalista, então você vai ter um presidente, mas os estados vão ter uma certa autonomia. Não é à toa que você tem estados com algumas leis só em uns, não em outros, certo? E todos os estados são guiados por essa Constituição. É muito legal você perceber que a Constituição dos Estados Unidos, fora algumas emendas, é uma Constituição bem enxuta, né? Ela fala de valores e de termos mais amplos, e aí cada estado se apropria disso para criar suas leis. Beleza?
Pessoal, com isso, a gente proclama a independência dos Estados Unidos. Se você gosta aí de umas dicas do que ler, do que ver, recomendo um livro do Bernard Cornwell, que vai falar o forte, que vai falar sobre a cidade de Yorktown, né? Esse forte que vai ser derrotado pelos estadunidenses. Se você gosta de videogame, você tem o Assassin's Creed 3 também, que vai participar dessa guerra de independência dos Estados Unidos, beleza? E você vai ter uma série de filmes. Isso aí é bem amplo de produção cultural sobre o assunto, beleza? A gente se vê no nosso próximo vídeo, galera. Obrigado de novo pela atenção de vocês. Dá like no vídeo, compartilha com os amigos, se inscreve no canal. Até a próxima.